Uma escrava grávida gritou pelo filho que haviam arrancado dela, e naquele exato momento, o céu escureceu, raios começaram a cair por todos os lados, e algo impossível aconteceu. O que você está prestes a ouvir desafia toda a lógica, mas centenas de testemunhas juraram ter visto. Essa é a história que ninguém conseguiu explicar até hoje. Antes de começar, me conta aqui nos comentários. De qual cidade você está assistindo? E se você gosta de histórias reais que parecem impossíveis, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história incrível como essa. Agora sim, vamos à história que vai te deixar arrepiado. A noite caía pesada sobre a fazenda Santa Rita quando os gritos de Benedita ecoaram pela senzala. Grávida de 9 meses, ela segurava o ventre com as mãos trêmulas, mas não era a dor do parto que a fazia gritar. Era o desespero de mãe. Seu filho mais velho, Miguel, de apenas 7 anos, havia sido vendido naquela tarde para um fazendeiro do interior. Meu filho! Tragam meu filho de volta! Ela berrava, com uma força que parecia vir de algum lugar além do seu corpo frágil e cansado. Benedita era conhecida na fazenda como uma mulher de fé inabalável. Nascida na África e trazida ao Brasil ainda criança, ela carregava consigo memórias fragmentadas de sua terra natal, canções que sua mãe cantava, rituais que sua avó realizava sob o luar, palavras em uma língua que o tempo e o sofrimento não conseguiram apagar completamente de sua memória. Durante todos aqueles anos de cativeiro, ela suportou chicotadas, humilhações e trabalho exaustivo sob o sol escaldante. Mas nada, absolutamente nada, a havia preparado para a dor de ter um filho arrancado de seus braços. Miguel era um menino esperto, de olhos grandes e curiosos. Desde pequeno, ajudava a mãe na lavoura e sempre dormia abraçado a ela na senzala. Ele era sua razão de viver, sua luz em meio à escuridão daquela existência brutal. Quando o coronel Augusto anunciou pela manhã que havia vendido o menino, Benedita caiu de joelhos e implorou. Ofereceu trabalhar em dobro, prometeu nunca mais descansar, mas o fazendeiro apenas riu de sua súplica. Negro não escolhe destino, disse ele com desdém, enquanto seus capangas arrancavam Miguel dos braços da mãe. O menino chorava e gritava, estendendo as mãos para Benedita enquanto era arrastado até a carroça. As outras mulheres da senzala tentaram consolar Benedita, mas ela permaneceu em estado de choque por horas, como se sua alma tivesse sido arrancada junto com o filho. Foi apenas quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de vermelho sangue, que algo dentro dela despertou. Um sentimento que ia além da dor, além do desespero, era uma determinação ancestral, uma força primitiva que suas antepassadas conheciam bem. Benedita se levantou lentamente, as mãos ainda sobre o ventre inchado onde seu segundo filho se mexia. Ela olhou para o horizonte onde a carroça havia desaparecido horas antes. Pela primeira vez desde que chegara à fazenda 15 anos atrás, sentiu algo diferente do medo. Sentiu poder. As mulheres ao redor notaram a mudança em seus olhos, não era mais o olhar de uma escrava subjugada, mas de uma mãe disposta a desafiar as próprias leis da natureza para recuperar seu filho. Foi então que ela começou a gritar, e seu grito não era apenas de dor, mas um chamado que ecoou muito além das fronteiras daquelas terras, alcançando dimensões que os olhos humanos não podem ver. No exato momento em que Benedita caiu de joelhos na terra batida, o céu se transformou. De um horizonte estrelado e sereno, surgiu uma tempestade furiosa que ninguém havia previsto. Raios cortavam o céu em todas as direções, desenhando padrões estranhos e quase geométricos na escuridão. Um vento gelado varreu a fazenda com violência incomum, arrancando telhas das casas e derrubando árvores centenárias como se fossem gravetos. O fazendeiro Coronel Augusto observava pela janela da casa grande, perplexo e amedrontado. Em seus 60 anos, tendo vivido sempre naquela região, jamais vira o tempo mudar tão rápido e de forma tão antinatural. Os escravos correram para se abrigar, mas Benedita permaneceu onde estava, de joelhos no meio do terreiro, completamente exposta aos elementos. A chuva caía torrencialmente, mas era como se ela não sentisse. Seu corpo estava ali, mas sua mente, sua essência, parecia estar em outro lugar. Os raios iluminavam seu rosto em flashes rápidos,
revelando uma expressão de concentração absoluta. Suas mãos, antes trêmulas, agora estavam firmes sobre o ventre, e seus lábios se moviam incessantemente, pronunciando palavras que ninguém ao redor conseguia compreender. Na casa grande, a esposa do coronel, Dona Eulália, rezava o terço com as mãos trêmulas. Ela era uma mulher supersticiosa e sempre teve medo das práticas que os escravos mantinham em segredo. Mais de uma vez, ela havia pedido ao marido que vendesse Benedita, pois sentia que havia algo diferente naquela mulher, algo que a assustava profundamente. Agora, vendo aquela tempestade impossível, ela tinha certeza de que suas suspeitas estavam corretas. É castigo divino, ela gritava para o marido. Você vendeu a cria dela e agora veja o que acontece. O coronel tentava manter a compostura, mas seu rosto pálido traía o medo que sentia. Ele havia crescido ouvindo histórias sobre escravos que supostamente possuíam poderes sobrenaturais, mas sempre descartara tais relatos como superstição de ignorantes. Era um homem de negócios, prático e racional. No entanto, o que seus olhos testemunhavam naquele momento desafiava toda a lógica. A tempestade não seguia padrões naturais. Ela parecia girar em torno da fazenda, como se estivesse presa àquele lugar específico. Ele pegou seu binóculo e observou as propriedades vizinhas. Inacreditavelmente, lá o céu estava limpo, as estrelas brilhavam normalmente. A tempestade existia apenas sobre suas terras. Os animais da fazenda reagiam com terror. Cavalos relinchavam desesperados nos estábulos, galinhas voavam em pânico, e os cães uivavam de uma forma que gelava o sangue. Era como se eles sentissem algo que os humanos não podiam perceber completamente, uma presença antiga e poderosa que havia sido invocada. O feitor da fazenda, um homem cruel chamado Sebastião, tentou se aproximar de Benedita para arrastá-la para dentro da senzala, mas quando chegou a 3 metros de distância, foi jogado para trás por uma força invisível, caindo violentamente no chão enlameado. Velha Rosa, a escrava mais antiga da fazenda, uma mulher de mais de 70 anos que havia visto 3 gerações de fazendeiros, observava a cena da porta da senzala. Seus olhos lacrimejavam, mas não de medo, era reconhecimento. Ela havia testemunhado algo similar uma vez, há muitas décadas, em sua terra natal antes de ser capturada e trazida ao Brasil. É o chamado das mães ancestrais, ela sussurrou para as mulheres ao seu redor. Quando uma mãe sofre além do que qualquer ser humano deveria suportar, quando seu coração se parte de uma forma que nem mesmo a morte pode curar, as antepassadas respondem. Elas ouvem através do véu que separa este mundo do outro, e elas agem. A carroça que levava o pequeno Miguel parou abruptamente no meio da estrada. Os cavalos empinaram, relinchando de terror, recusando-se a avançar. O comprador, um homem brutal chamado Tavares, chicoteava os animais sem sucesso, gritando obscenidades e ameaças. Mas os cavalos, animais normalmente obedientes depois de anos de treinamento, simplesmente não respondiam. Seus olhos estavam arregalados de medo, a espuma escorria de suas bocas, e eles se recusavam terminantemente a dar um passo sequer adiante. Tavares desceu da carroça com fúria, preparado para castigar os animais com ainda mais violência, quando notou algo estranho. A estrada à frente deles estava envolta em uma névoa espessa e antinatural, considerando que não havia neblina em nenhuma outra direção. A temperatura havia caído drasticamente nos últimos minutos, e ele podia ver a própria respiração condensando no ar. O céu acima dele estava tomado por nuvens negras e ameaçadoras, atravessadas por raios que não faziam som, um espetáculo silencioso e perturbador que desafiava as leis da física. Miguel, amarrado na parte de trás da carroça, havia chorado tanto que sua voz ficara rouca. Mas agora, algo mudou. Ele parou de chorar e ficou completamente imóvel, como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais podia escutar. Seus olhos, antes cheios de lágrimas, agora brilhavam com uma luz estranha. Em sua mente infantil, ele ouvia a voz de sua mãe. Não as palavras que ela normalmente dizia, mas algo mais profundo, mais antigo. Era como se Benedita estivesse dentro de sua cabeça, guiando-o, dando-lhe coragem. Então aconteceu algo inexplicável. A corda grossa que amarrava Miguel,
Uma corda nova e bem atada que Tavares pessoalmente havia verificado. Simplesmente se desfez. Não se partiu, não foi cortada, ela apenas se desfez, como se os próprios nós decidissem se abrir sozinhos. Miguel olhou para suas mãos livres com surpresa, mas apenas por um momento. Impulsionado por um instinto que ele mesmo não compreendia, o menino saltou da carroça com uma agilidade surpreendente e começou a correr de volta à fazenda. Tavares gritou furioso e correu atrás do menino. Mas seus pés pareciam pesados como chumbo. Quanto mais ele tentava correr, mais devagar se movia, como se estivesse em um pesadelo. Ele ordenou que seus 2 capangas, homens grandes e fortes que sempre o acompanhavam em suas viagens de negócio, perseguissem o garoto. Eles obedeceram, montando em seus cavalos e partindo em galope atrás de Miguel. Mas os cavalos, após poucos metros, pararam bruscamente, quase derrubando seus cavaleiros. Não importava o quanto fossem esporeados ou chicoteados, eles se recusavam a continuar, como se uma parede invisível os impedisse. Miguel corria pela estrada escura com uma velocidade impossível para uma criança de 7 anos. Seus pés descalços mal tocavam o chão, e ele não tropeçava nas pedras ou raízes que deveriam tê-lo derrubado. Era como se algo o carregasse, protegendo cada passo. Acima dele, os raios iluminavam o caminho, e ele seguia aquela luz como se fosse um mapa escrito especialmente para ele. O medo que sentirá momentos antes havia desaparecido completamente, substituído por uma certeza absoluta de que precisava voltar para sua mãe. Na carroça, Tavares sentia um terror crescente. Ele era um homem acostumado à violência, que havia comprado e vendido centenas de escravos ao longo dos anos sem nunca sentir remorso. Mas naquele momento, pela primeira vez em sua vida, ele sentiu que havia algo maior do que ele, algo que sua brutalidade não podia controlar. Decidiu abandonar a perseguição. Deixa o moleque ir, disse aos capangas com voz trêmula. Tem algo errado aqui. Muito errado. Eles deram meia volta e fugiram na direção oposta, enquanto Miguel continuava sua jornada impossível de volta para casa, guiado por forças que transcendiam o entendimento humano. Benedita permanecia de joelhos no terreiro encharcado, os olhos fechados, completamente alheia à tempestade que rugia ao seu redor. Seus lábios se moviam rapidamente, sussurrando palavras em uma língua antiga que sua avó lhe ensinara quando era ainda uma menina livre em sua aldeia natal. Palavras de sua terra natal, do outro lado do oceano. Palavras que carregavam o poder de gerações de mulheres que vieram antes dela. Eram invocações, orações, chamados às forças que existem além do véu da realidade ordinária. As outras mulheres da senzala se afastaram, assustadas e maravilhadas ao mesmo tempo. Ao redor de Benedita, o ar parecia vibrar com uma energia palpável, quase elétrica. Era como se o espaço ao redor dela estivesse distorcido, vibrando em uma frequência diferente do resto da realidade. Objetos começaram a tremer, ferramentas de trabalho, baldes de madeira, até mesmo as pedras no chão pareciam pulsar ao ritmo das palavras que ela pronunciava. Uma luz suave, quase imperceptível no início, começou a emanar de seu corpo, tornando-se gradualmente mais brilhante. Velha Rosa se aproximou o máximo que ousou, mantendo uma distância respeitosa. Ela conhecia aquelas palavras, ou pelo menos reconhecia a língua ancestral. Suas próprias avós falavam de rituais semelhantes, de mulheres que possuíam o dom de se comunicar com os espíritos, de mães cujo amor era tão forte que podia romper as barreiras entre os mundos. Ela está caminhando entre os mundos, Rosa explicou às mulheres mais jovens com reverência. Seu corpo está aqui, mas sua alma está em outro lugar, buscando o filho. Na linguagem de sua terra natal, Benedita invocava as mães antigas, as matriarcas que haviam vivido e morrido ao longo de incontáveis gerações, cujos espíritos permaneciam vigilantes, prontos para responder quando uma de suas descendentes sofria além de qualquer limite suportável. Ela as chamava pelos nomes sagrados que aprendeu em segredo, nomes que nunca pronunciara em voz alta desde que fora acorrentada e jogada no porão fétido de um navio negreiro tantos anos atrás. Agora, essas palavras fluíam dela como um rio represado que finalmente rompeu a barragem. A luz ao redor de Benedita crescia em intensidade. Não era como a luz do fogo ou das velas,
Era algo diferente, uma luminosidade que parecia vir de dentro dela mesma. Algumas mulheres caíram de joelhos, outras começaram a rezar, misturando orações católicas que os senhores as forçavam a aprender com invocações mais antigas que guardavam em seus corações. A senzala inteira estava tomada por uma atmosfera de sacralidade e poder, um momento em que o véu entre o mundo material e o espiritual havia se tornado tão fino que até os mais céticos podiam sentir a presença de algo extraordinário. No ventre de Benedita, o bebê se movia intensamente. Era como se a criança ainda não nascida também participasse daquele ritual ancestral, emprestando sua própria energia vital ao chamado da mãe. Velha Rosa, observando com seus olhos experientes, sabia que aquela criança, quando nascesse, seria especial. Marcada pelo evento que estava testemunhando, tocada pelas forças que sua mãe havia invocado naquela noite. Seria uma criança com o dom, como diziam em sua terra natal, capaz de ver além do véu, de caminhar entre os mundos. Sebastião, o feitor que havia sido jogado para trás momentos antes, observava de longe com uma mistura de raiva e medo. Ele estava ferido, tanto no corpo quanto no orgulho. Como ousava aquela escrava desafiá-lo? Como ousava ela exercer tal poder? Ele pegou seu chicote, determinado a quebrar aquele feitiço, a mostrar quem mandava. Mas quando deu um passo em direção a Benedita, sentiu algo que nunca havia sentido antes. Suas pernas simplesmente não obedeciam. Uma força invisível, mas absolutamente real, o mantinha preso no lugar. Ele tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua garganta. Naquele momento, Sebastião compreendeu uma verdade que abalaria para sempre sua compreensão do mundo. Havia poderes que transcendiam sua autoridade, sua violência, suas correntes e chicotes. Havia forças contra as quais um homem, não importa quão brutal, era absolutamente impotente. Miguel corria pela estrada escura, seus pequenos pés descalços mal tocando o chão enlameado. A chuva havia começado a cair intensamente, mas era como se cada gota mudasse de direção antes de atingi-lo. Ele estava seco, protegido por algo invisível mas inegável. O menino era guiado por algo que transcendia sua compreensão infantil, uma força que o puxava inexoravelmente de volta para sua mãe. Era como se um fio invisível conectasse seu coração ao dela, e esse fio puxava através da escuridão, através do medo, através de qualquer obstáculo que ousasse se colocar em seu caminho. A estrada que normalmente levaria horas para percorrer parecia encurtar sob seus pés. Marcos que deveriam estar a quilômetros de distância apareciam minutos depois. O tempo e o espaço pareciam dobrar-se à sua volta, facilitando sua jornada de maneiras que desafiavam todas as leis da física. Miguel não questionava, não tentava entender, ele apenas corria, impulsionado por uma certeza absoluta de que sua mãe o chamava e que nada no céu ou na terra poderia impedi-lo de responder a esse chamado. Atrás dele, a uma distância que aumentava a cada momento, Tavares e seus capangas tentavam persegui-lo, mas era como se estivessem presos em uma dimensão diferente. Seus cavalos, normalmente velozes e obedientes, moviam-se em câmera lenta. Quando finalmente desistiram e tentaram dar meia volta, descobriram que não conseguiam se afastar da área. Era como se estivessem presos em um labirinto invisível, dando voltas e voltas sempre no mesmo lugar. Tavares gritava de frustração e medo, sua voz se perdendo no rugido da tempestade que agora os envolvia completamente. Miguel passava por pequenos povoados e fazendas isoladas, mas ninguém o via. Era como se ele estivesse invisível, ou talvez as pessoas simplesmente não conseguissem registrar sua presença. Cães que normalmente latiam para qualquer estranho permaneciam em silêncio quando ele passava. Guardas que vigiavam portões olhavam diretamente para ele sem vê-lo. Ele era um fantasma atravessando a noite, protegido por forças que seus perseguidores não podiam compreender, muito menos combater. A tempestade seguia o menino como uma entidade viva e consciente. Os raios não caíam aleatoriamente, eles iluminavam seu caminho, mostrando-lhe onde colocar os pés, revelando obstáculos que poderia não ver na escuridão. O vento, que derrubava árvores e arrancava telhados atrás dele, apenas acariciava suavemente seu rosto quando chegava até ele. Era como se os próprios elementos da natureza tivessem se tornado seus aliados,
respondendo ao chamado desesperado de sua mãe. Em determinado momento, Miguel chegou a um rio que normalmente seria atravessado por uma ponte de madeira. Mas a tempestade havia destruído a ponte, e as águas corriam furiosas e crescidas pela chuva torrencial. Qualquer adulto teria parado ali, reconhecendo a impossibilidade de atravessar. Mas Miguel nem hesitou. Ele desceu até a margem e pisou na água. E então aconteceu algo que teria feito qualquer testemunha questionar sua própria sanidade. As pedras no leito do rio, normalmente cobertas pela água profunda, emergiram à superfície exatamente onde ele pisava, formando um caminho perfeito de uma margem à outra. Miguel atravessou caminhando calmamente sobre as pedras, e assim que alcançou o outro lado, elas desapareceram novamente sob as águas revoltas. Dentro da mente do menino, ecoava a voz de sua mãe, não palavras específicas, mas sentimentos, emoções, uma conexão tão profunda que transcendia a linguagem. Ele podia sentir o amor dela, sua determinação, sua recusa absoluta em aceitar a separação que lhes haviam imposto. E ele respondia a esse amor com cada passo, com cada respiração. Não havia dúvida, não havia cansaço, não havia medo. Havia apenas a certeza inabalável de que ele e sua mãe seriam reunidos, não importava o que o universo colocasse em seu caminho. À medida que se aproximava da fazenda Santa Rita, Miguel podia ver que a tempestade estava mais intensa lá. Raios caíam constantemente sobre aquela área específica. O céu parecia girar em um vórtice de nuvens negras. Qualquer pessoa sensata teria se afastado daquele lugar, reconhecendo o perigo óbvio. Mas Miguel acelerou, correndo agora mais rápido do que nunca, seus pequenos pés voando sobre a estrada. Ele estava quase em casa, quase nos braços de sua mãe. E nada, absolutamente nada, o impediria de completar aquela jornada impossível. Quando Miguel atravessou o portão da fazenda Santa Rita, Benedita abriu os olhos. Após horas de transe profundo, ela retornou ao mundo material, mas não era mais exatamente a mesma pessoa. Seus olhos brilhavam com uma luz interior que não estava lá antes, e quando ela se levantou, foi com uma graça e poder que pareciam transcender as limitações de seu corpo físico exausto. Ela viu seu filho correndo em sua direção através da chuva, e um sorriso de puro alívio e amor iluminou seu rosto. Mãe e filho se encontraram no meio do terreiro, sob a chuva torrencial que caía com força total. Benedita caiu de joelhos e abriu os braços, e Miguel se jogou neles, abraçando-a com toda a força de seu pequeno corpo. Naquele momento, no exato instante em que seus corpos se tocaram, algo extraordinário aconteceu. Um raio, não um raio comum, mas um raio de pura luz branca, caiu do céu e iluminou toda a fazenda com uma intensidade que transformou a noite em dia por um breve segundo. E então, tão repentinamente quanto havia começado, a tempestade cessou. O silêncio que se seguiu foi absoluto e quase sobrenatural. Não havia vento, não havia chuva, não havia trovões. As nuvens se dissiparam em segundos, revelando um céu estrelado de beleza impossível. Era como se a tempestade nunca tivesse existido, exceto pelas árvores derrubadas e telhas espalhadas que testemunhavam sua realidade. O ar estava perfeitamente calmo, mas carregado com uma energia residual que fazia os pelos de todos se arrepiarem. Benedita segurava Miguel com força, chorando agora. Mas não eram lágrimas de desespero, eram lágrimas de alívio, gratidão e um amor tão profundo que parecia expandir seu coração além dos limites de seu peito. Ela sussurrava em sua orelha, meio em português, meio na língua ancestral que usará em suas invocações. Meu filho, você voltou, você voltou. Miguel, por sua vez, agarrava-se a ela como se temesse que mãos cruéis pudessem arrancá-lo novamente a qualquer momento. Os escravos que testemunharam a cena caíram de joelhos. Alguns rezavam fervorosamente, outros simplesmente choravam, outros ainda permaneciam em silêncio, processando o milagre que haviam presenciado. Velha Rosa tinha o rosto banhado em lágrimas, suas mãos trêmulas erguidas ao céu em gesto de gratidão. Ela havia vivido tantas décadas, visto tanto sofrimento, presenciado tanta crueldade. Mas naquela noite, ela testemunhou algo que restaurou sua fé em forças maiores, em uma justiça que transcendia as leis injustas dos homens. Na casa grande,
Dona Eulália havia desmaiado de medo. O coronel Augusto estava pálido como um morto, seu corpo trêmulo apoiado no parapeito da janela. Ele havia visto tudo, o menino aparecendo como um fantasma na escuridão, correndo com velocidade impossível, a luz cegante do raio, a cessação instantânea da tempestade. Sua mente racional tentava encontrar explicações, mas não havia nenhuma que fizesse sentido. Ele era um homem que sempre acreditou em seu controle absoluto sobre sua propriedade, sobre os escravos que possuía, sobre seu destino. Mas naquela noite, ele foi forçado a confrontar uma verdade perturbadora. Havia poderes no mundo que seu dinheiro não podia comprar, sua autoridade não podia comandar, e sua violência não podia subjugar. Sebastião, o feitor cruel, havia fugido. No momento em que o raio iluminou o céu, ele sentiu algo quebrar dentro dele, não fisicamente, mas espiritualmente. Era como se suas certezas, sua crueldade casual, toda a armadura psicológica que construíra ao longo de anos brutalizando pessoas indefesas, tivesse sido estilhaçada em um único instante. Ele correu para sua cabana, trancou-se lá dentro, e passaria os próximos dias tremendo, incapaz de olhar qualquer escravo nos olhos, assombrado por visões daquilo que testemunhara. Benedita finalmente se levantou, ainda segurando Miguel contra si. Ela olhou ao redor, para os rostos de seus companheiros de cativeiro, e viu neles algo novo, não apenas solidariedade ou compaixão, mas respeito, até mesmo reverência. Ela sempre fora respeitada por sua força de caráter, mas agora era vista como algo mais. Ela havia feito o impossível. Havia desafiado a ordem estabelecida e vencido. Havia provado que mesmo aqueles que a sociedade tratava como propriedade, como menos que humanos, possuíam um poder que os senhores jamais compreenderiam. O bebê em seu ventre se mexeu vigorosamente, como se estivesse celebrando o retorno do irmão. Benedita colocou a mão sobre a barriga e sorriu através das lágrimas. Ela sabia, com uma certeza que transcendia a razão, que essa criança nasceria livre. Não legalmente ainda, as leis brutais da escravidão ainda estavam em vigor, mas livre em espírito, em essência. E talvez, apenas talvez, essa noite havia plantado a semente de mudanças que iriam muito além de sua história pessoal. O coronel Augusto ficou parado na varanda da Casa Grande por muito tempo depois que a tempestade cessou, incapaz de se mover, processar ou compreender completamente o que havia testemunhado. Ele era um homem forjado pelo privilégio e pela brutalidade casual que vinha com ele. Nascido em uma família de fazendeiros, herdara não apenas terras e riqueza, mas também uma visão de mundo onde algumas pessoas eram naturalmente superiores a outras, onde a propriedade de seres humanos era não apenas legal, mas moralmente justificável. Essa visão de mundo havia sido abalada até os alicerces naquela noite. Finalmente, ele desceu da Casa Grande, seus passos lentos e incertos. Ele havia visto tudo da varanda, a postura de Benedita durante horas sob a tempestade, a luz que emanava dela, o retorno impossível do menino, o raio que transformou a noite em dia. Sua mente racional tentava desesperadamente encontrar explicações mundanas. Talvez fosse uma coincidência elaborada. Talvez o menino tivesse simplesmente fugido e voltado por conta própria. Talvez a tempestade fosse apenas um fenômeno climático incomum. Mas no fundo, em um lugar que ele raramente acessava, sua consciência, ele sabia a verdade. Havia testemunhado algo sobrenatural, algo que desafiava tudo o que pensava saber sobre o mundo. Ele se aproximou de Benedita com cautela, como se ela fosse algo sagrado e perigoso ao mesmo tempo. Os escravos se afastaram, abrindo um caminho, mas seus olhares não mostravam mais a submissão habitual. Havia algo diferente neles agora, um lampejo de desafio, uma consciência de que talvez eles não fossem tão impotentes quanto os haviam feito acreditar. Augusto sentiu isso e o medo cresceu em seu peito. Não era medo de violência física, ele tinha capangas armados para isso, mas um medo mais profundo e existencial. Era o medo de que toda sua vida, toda sua identidade, fosse construída sobre uma mentira fundamental. Você, o que você fez? Perguntou com a voz trêmula, quando finalmente chegou perto o suficiente. As palavras saíram quase como um sussurro, carregadas de uma mistura de medo
e surpreendentemente para ele mesmo, respeito involuntário. Benedita o encarou com olhos que já não mostravam submissão, mas uma dignidade ancestral que parecia transcender sua condição de escrava. Ela estava coberta de lama, seu vestido rasgado e encharcado, mas naquele momento, ela possuía mais dignidade e presença do que ele alguma vez tivera em seus trajes finos e sua casa luxuosa. Apenas chamei meu filho, senhor, respondeu calmamente, abraçando Miguel e protegendo sua barriga onde o outro filho se mexia. Sua voz era suave, mas havia nela uma força que fez Augusto recuar um passo. Uma mãe sempre chama seus filhos. E às vezes, quando o amor é forte o suficiente, quando a injustiça é grande demais, esse chamado é ouvido por forças que o Senhor não compreende e nunca compreenderá. Augusto sentiu suas pernas fraquejarem. Ele queria responder com raiva, reassumir sua autoridade, gritar ordens, mas as palavras morreram em sua garganta. Pela primeira vez em sua vida, ele se sentiu pequeno, insignificante diante de algo maior. Ele olhou ao redor e viu os rostos dos outros escravos, rostos que ele nunca realmente havia olhado antes, não de verdade. Eles sempre foram apenas ferramentas para ele, propriedade que gerava lucro. Mas agora ele via algo diferente naqueles olhos. Via humanidade, via poder, via uma conexão com algo que seu mundo privilegiado e materialista nunca lhe permitirá acessar. Eu poderia. Ele começou, sua voz tentando recuperar a autoridade habitual, eu poderia mandá-la açoitar por isso. Poderia vendê-la para as minas, onde sobreviveria apenas alguns meses. Poderia. Mas mesmo enquanto falava, ele sabia que eram palavras vazias. Algo fundamental havia mudado naquela noite. A ordem natural de seu mundo, ou o que ele sempre acreditou ser a ordem natural, havia sido quebrada. E ele não sabia como consertá-la. O Senhor poderia, Benedita concordou, sua voz ainda calma. Poderia me açoitar até a morte, poderia me acorrentar, poderia tentar me separar de meus filhos novamente. Mas o Senhor viu o que aconteceu esta noite. Viu que há coisas neste mundo que correntes não podem prender, que chicotes não podem quebrar. O amor de uma mãe, Senhor, é mais forte que qualquer lei que os homens possam criar. É mais antigo que seus impérios, mais profundo que suas crueldades. Velha Rosa se aproximou, suas velhas pernas trêmulas mas determinadas. Ela se colocou ao lado de Benedita, em um gesto silencioso de solidariedade. Depois dela, outra mulher se aproximou. E outra. E outra. Em poucos minutos, todas as mulheres da senzala estavam ao redor de Benedita e Miguel, formando um círculo protetor. Elas não disseram nada, não fizeram gestos ameaçadores, mas a mensagem era clara. Se ele quisesse fazer algo contra Benedita, teria que enfrentar todas elas. E depois do que haviam testemunhado, nenhuma delas tinha mais medo. Augusto olhou para aquele círculo de mulheres e sentiu algo que nunca havia experimentado antes em sua própria fazenda. Sentiu-se impotente. Ele tinha armas, tinha capangas, tinha a lei do seu lado. Mas tudo isso parecia irrelevante diante daquele momento. Ele pensou em chamar seus homens, em dispersar aquele grupo à força, em reassumir o controle. Mas uma voz dentro dele, talvez sua consciência muito adormecida, sussurrava que havia linhas que não deveriam ser cruzadas, que algo terrível aconteceria se ele persistisse nesse caminho. Vá, ele disse finalmente, sua voz saindo derrotada. Leve seu filho e vá para a senzala. Ele deu meia volta, preparando-se para subir de volta à casa grande, mas Benedita o chamou. Senhor! Ele parou mas não se virou. O homem que comprou meu filho. Ele não voltará para reclamá-lo. Augusto pensou em Tavares, em seu contrato, na dívida que tecnicamente ainda existia. Mas então pensou na tempestade, nos raios, na força que havia testemunhado. Não, ele disse simplesmente. Não creio que ele tenha coragem de voltar aqui depois desta noite. E estava certo. Tavares jamais colocaria os pés naquela região novamente. Enquanto caminhava de volta à casa grande, Augusto sentiu o peso de cada passo. Ele havia sido criado acreditando em sua superioridade natural, em seu direito divino de possuir outros seres humanos.
Mas naquela noite, ele confrontou uma verdade que abalou essas crenças até a medula. Havia poderes no universo que não respeitavam sua autoridade, que viam através de suas justificativas, que reconheciam a humanidade fundamental naqueles que ele tentava reduzir à propriedade. Ele não sabia o que faria com essa revelação, mas sabia que nunca mais seria o mesmo homem que era antes do pôr do sol daquele dia. Os dias que se seguiram àquela noite extraordinária foram marcados por uma estranheza palpável na fazenda Santa Rita. Augusto mal saía da casa grande, passando horas trancado em seu escritório, bebendo mais do que o habitual, olhando fixamente para o nada. Dona Eulália rezava constantemente, suas mãos tremendo enquanto passava as contas do rosário. Sebastião, o feitor, pediu demissão e deixou a fazenda antes do amanhecer do terceiro dia, levando apenas uma mala com suas pertences mais básicos. Ninguém tentou detê-lo. Na manhã seguinte ao ocorrido, Augusto tomou uma decisão que chocou toda a região e seria comentada por décadas. Ele mandou chamar um tabelião da cidade mais próxima e, diante de testemunhas, assinou documentos concedendo liberdade a Benedita, a Miguel e ao bebê que estava para nascer. Quando questionado por fazendeiros vizinhos sobre o porquê dessa decisão aparentemente irracional, afinal, Benedita era uma escrava forte e saudável, com muitos anos produtivos ainda à frente, ele simplesmente respondia: algumas dívidas precisam ser pagas. E se recusava a elaborar. O bebê nasceu 3 semanas depois, uma menina que Benedita nomeou Liberdade. O parto foi tranquilo, assistido pelas mulheres da senzala, e quando a criança deu seu primeiro grito, muitos juraram ter visto uma luz suave preencher o quarto. Velha Rosa, que atuou como parteira, segurou a criança em seus braços e chorou, sussurrando: esta aqui nasceu marcada pela graça. Ela vai ver um mundo diferente. E estava certa, Liberdade cresceria para se tornar uma das primeiras professoras negras da região, educando crianças ex-escravas após a abolição. Tavares, o comprador que tentará levar Miguel, nunca mais apareceu para reclamar o garoto ou exigir a devolução do dinheiro que havia pago. Na verdade, Tavares abandonou completamente o comércio de escravos. Alguns meses depois, ele foi visto em uma cidade costeira distante, trabalhando como carregador no porto, um homem transformado, irreconhecível de sua brutalidade anterior. Quando alguém que o conhecia do passado perguntou o que havia acontecido, ele apenas balançou a cabeça e disse: vi algo que me mostrou que estive errado toda a minha vida. Vi o poder do amor de uma mãe, e ele era maior que todos os exércitos do mundo. Ele nunca elaborou, mas aqueles que o conheceram diziam que ele tinha pesadelos constantes, e frequentemente acordava gritando na madrugada. Os escravos da fazenda Santa Rita passaram a ser tratados de forma diferente após aquela noite. Augusto nunca mais permitiu que famílias fossem separadas. Ele melhorou as condições de vida na senzala, reduziu as horas de trabalho e proibiu castigos físicos severos. Não foi uma transformação completa, ele ainda era um fazendeiro de escravos, ainda lucrava com trabalho forçado, mas foi uma mudança significativa. Alguns diziam que era culpa, outros que era medo, mas Velha Rosa sabia a verdade. Era porque ele havia visto, pela primeira vez em sua vida privilegiada, a humanidade completa daqueles que explorava. E essa visão o assombrava. Benedita permaneceu na fazenda por mais 2 anos, trabalhando agora como mulher livre assalariada, economizando cada moeda. Ela ensinava às outras mulheres as antigas orações e canções que sua avó lhe ensinara, mantendo viva a conexão com suas raízes africanas. Mas ela nunca explicou completamente o que aconteceu naquela noite. Quando perguntada, ela simplesmente sorria e dizia: chamei meu filho, e os espíritos de todas as mães que vieram antes de mim responderam. Eles ouviram uma dor que transcendia o suportável e agiram. Em 1870, quando Benedita tinha economizado o suficiente, ela deixou a fazenda com seus 3 filhos: Miguel, agora um adolescente esperto e estudioso; Liberdade, uma criança curiosa e brilhante; e João, seu terceiro filho nascido na Liberdade. Eles se mudaram para a cidade, onde Benedita trabalhou como costureira e garantiu que todos os seus filhos recebessem educação. Miguel se tornaria um advogado que lutaria pelos direitos dos ex-escravos. Liberdade, como mencionado, seria professora.
João se tornaria médico, um dos primeiros médicos negros formados no Brasil. A história daquela noite se espalhou pela região como fogo em capim seco. Cada pessoa que a contava adicionava seus próprios detalhes, suas próprias interpretações. Alguns diziam que Benedita era uma feiticeira poderosa. Outros que ela tinha um pacto com forças sobrenaturais. Os mais religiosos diziam que foi a própria Virgem Maria que respondeu às orações de uma mãe em sofrimento. Os mais céticos tentavam explicar tudo como coincidências extraordinárias. A tempestade era apenas clima imprevisível. O menino havia simplesmente fugido e encontrado seu caminho de volta. Mas aqueles que estiveram lá naquela noite, que viram com seus próprios olhos, sabiam a verdade. Haviam testemunhado algo que transcendia explicações simples, algo que desafiava as leis da natureza como eram comumente compreendidas. Eles haviam visto o poder do amor materno em sua forma mais pura e absoluta, um amor tão forte que rasgou o véu entre os mundos, que mobilizou forças antigas e esquecidas, que dobrou a própria realidade à sua vontade. Décadas depois, já idosa e cercada por netos e bisnetos, Benedita foi questionada uma última vez sobre aquela noite. Ela estava sentada em sua cadeira de balanço, olhando para o pôr do sol, e sua voz era suave mas carregada de sabedoria acumulada ao longo de uma vida extraordinária. O amor de uma mãe, ela disse, não conhece limites, nem mesmo os impostos pelas leis dos homens, nem mesmo os impostos pelas leis da natureza. Quando você ama alguém com toda a sua alma, quando essa pessoa é arrancada de você de forma injusta, algo acontece. Você se conecta a todas as mães que vieram antes, todas que sofreram como você sofre, todas que amaram como você ama. E essa conexão, meu filho, essa conexão é mais poderosa que qualquer força neste mundo. É antiga como o primeiro ser humano que teve um filho. É sagrada como a própria vida. Ela fez uma pausa, seus olhos distantes, lembrando. Naquela noite, eu não estava sozinha. Milhões de mães estavam comigo. Mães que perderam filhos para a escravidão, para a guerra, para a doença, para a injustiça. Seus espíritos responderam ao meu chamado. E juntas, nós fizemos o impossível. Quando alguém perguntava se ela poderia fazer aquilo novamente, Benedita balançava a cabeça. Não foi algo que eu fiz por vontade própria. Foi algo que aconteceu através de mim. Foi um momento único, onde todas as condições se alinharam. Minha dor, meu amor, a injustiça do que estava acontecendo, a força das antepassadas, a vontade do próprio universo de corrigir um erro. Tais momentos são raros. São milagres. E milagres, meu filho, não acontecem todos os dias. E quando alguém perguntava se acreditava que aquilo realmente aconteceu ou se talvez sua memória tivesse embelezado os eventos com o passar do tempo, ela sorria. Aquele sorriso misterioso e profundo que seus filhos conheciam tão bem, e simplesmente dizia: algumas orações são ouvidas não por Deus, mas pelos espíritos de todas as mães que vieram antes de nós. E quando elas decidem agir, o impossível se torna possível. Você pode escolher acreditar ou não, mas Miguel está vivo, cresceu, tem seus próprios filhos agora. Essa é a única verdade que importa. Benedita faleceu em 1895, rodeada por seus filhos, netos e bisnetos, uma mulher livre que havia visto a abolição da escravidão no Brasil. Em seu funeral, centenas de pessoas apareceram. Ex-escravos que ela havia ajudado ao longo dos anos, alunos de sua filha, clientes de seu filho médico, pessoas cujas vidas ela havia tocado de inúmeras formas. E todos sussurravam a mesma história, passada de geração em geração. A história da escrava grávida que gritou pelo filho e fez os próprios céus responderem. O coronel Augusto morreu anos antes dela, um homem transformado mas ainda assombrado. Em seu testamento, ele libertou todos os escravos restantes em sua fazenda, algo extremamente raro em uma época onde a escravidão ainda era legal. Alguns diziam que era redenção, outros que era medo. Mas Velha Rosa, que sobreviveu a todos eles, disse em seu leito de morte: ele viu algo naquela noite que quebrou sua arrogância. Viu que aqueles que ele tratava como propriedade tinham acesso a poderes que ele, com todo o seu dinheiro e privilégio, jamais teria. E isso o mudou.
A história de Benedita se tornou lenda na região, contada e recontada, cada versão ligeiramente diferente, mas o núcleo permanecendo o mesmo. E sempre que uma mãe na região enfrentava a separação de um filho, sempre que uma injustiça parecia insuperável, alguém sussurrava: lembre-se de Benedita. Lembre-se de que o amor é mais forte que as correntes. E de alguma forma, isso dava coragem para continuar, para resistir, para acreditar que mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, milagres ainda eram possíveis. Fim.